Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 160. Então, obsessões e possessões, a Gênesis capítulo 14. Eu estou aqui registrando aqui, porque senão eu confundo. Então esse é 160. Então, com todo respeito, você entendeu no vídeo anterior que não necessariamente nós aqui na Terra nos encontramos para sofrer, para sentirmos dor. Deus é amor, Deus é misericórdia, gente. Mas se Deus é amor, se Deus é misericórdia, e essas desgraças que, perdão o termo, que existe aqui na Terra, Luiz? É a lei de causa e efeito, ação, reação, mal interpretada. Mal interpretada, mal instruída por aqueles que se dizem conhecedores, inclusive do espiritismo, porque muitos espíritas que se dizem espírita acham que provas e expiações é dor, é sofrimento, e não é bênção, é reparação, é oportunidade de evolução. A lei de causa e efeito, ação e reação, é uma oportunidade que o ator e a atriz novamente recebem da misericórdia do Pai de se reencontrarem no palco da vida para acertar na oportunidade que estão tendo aquilo que deixaram mal resolvido em existências passadas. Mas isso não significa que a pessoa tem que acertar as dívidas do passado através das dores, do sofrimento. Caso contrário, Deus não teria permitido a nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos prometesse um Consolador que ficaríamos conosco e que nos esclareceria tudo que Ele havia dito e muito mais que teria que ser ainda dito, acrescentado, que é a doutrina dos Espíritos. O cristianismo redivivo, que nos orienta que a maior dor não é a dor física, e sim a dor moral. A dor moral é que é a maior dor. A dor da consciência pesada, do erro cometido. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que a dor, o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então, aqueles que têm conhecimento dos desígnios de Deus, Ele, ao se infartar e ali no leito de morte, vamos pensar por esse lado, entubado, ele pensa assim: graças a Deus, que bênção esse infarto. Um AVC, graças a Deus esse AVC. Um câncer, graças a Deus por esse câncer que se instalou no meu corpo físico, porque provavelmente já havia no meu espírito, na minha alma, porque a doutrina dos Espíritos nos esclarece que a doença vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que até uma gripe que nós contraímos, nós pegamos a gripe de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas como? Se a pessoa está gripada próxima a mim, eu fiquei gripado, mas é porque você estava com a tua imunologia psicológica, emocional
desestruturada. Essa doutrina é brincadeira não, gente. Então, a pessoa está ali com aquela dor que está matando ela fisicamente, mas ao mesmo tempo agradecendo a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por essa dor generosa, essa oportunidade que eu estou tendo, meu Deus. Muito obrigado. Não é masoquismo, não. E sim, reconhecimento, agradecimento. Muito obrigado, meu Deus. Que bênção, que dor, que delícia, que maravilha, essa cólica, essa dor de cabeça que eu não estou conseguindo nem abrir os olhos, essa dor nos pulmões que eu não estou conseguindo nem respirar direito. Que bênção. Pessoa resignada, pessoa com aceitação, pessoa com paciência, pessoa humilde. Você entendeu? Ah, mas então, não é preciso ir ao médico. Vai ao médico, o médico prescreve lá 10 quimioterapia, 15 radioterapia. Tem que passar por tudo, mas passa com tranquilidade. Você entendeu? Chega ali, receba aquela quimioterapia, dando graças a Deus. Muito obrigado. E pensa assim, de duas uma, daqui uns dias, provavelmente, eu estarei retornando à pátria espiritual. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que me foi concedido nessa existência. Obrigado por essa oportunidade aqui de me redimir através da reencarnação. Olha só para você ver como são as coisas. Então, esse ditado de que plantou jiló tem que comer o jiló, não. Nós temos o hábito de dizer assim, você plantou o jiló, então você é obrigado a colher, mas você não é obrigado a comer. Você vai colher o jiló porque você plantou. Mas você vai misturar um ovo, você vai fazer bater um ovo com o jiló ali, pôr uma farinha e fazer bolinho. O que é botar farinha? O que é esse ovo? Essa pitadinha de sal? É resignação, é aceitação, é humildade. Busca os teus inimigos no plano espiritual, busca os inimigos no plano físico, né? Se reconsidere, perdoe, peça perdão. Entendeu? Então esse que diz que com ferro fere, com ferro tem que ser ferido, está na contramão dos desígnios divinos. Então eu vejo muitos espíritas que se dizem espíritas dizendo essas besteiras por aí, que nós retornamos ao corpo físico para sofrer. Que eu saiba, não. Ninguém retornou ao corpo físico para sofrer. Nós retornamos ao corpo físico para reparar. E existe uma diferença muito grande entre reparar e sofrer. Não busque o conhecimento dos desígnios divinos. Aí você sofre. Permaneça no comodismo. Aí você sofre. Cruze os braços. Aí você sofre. Diga assim, eu não vou perdoar. Aí você sofre. Agora diga assim, eu perdoo. Eu tolero. Eu vou me abster-se disso. Eu vou, me contentar com o que eu tenho. Para você ver como muda as coisas. Então tá certo em parte o que principalmente os espíritas dizem, porque os responsáveis pelos ensinos do espiritismo, principalmente aqui no Brasil, estão na contramão, estão
interpretando os ensinamentos dos desígnios de Deus contidos na doutrina dos Espíritos, como há 2000 anos atrás interpretávamos lá as parábolas de Jesus, tudo errada. Então continua tudo errado até hoje do mesmo jeito. Por isso as cabeçadas. É interessante, não é? Por isso os obsessores. Vai dizer que os obsessores são monstros, são males? Não, obsessores são bênçãos. Os espíritos das trevas são bênçãos na nossa vida. Só se for para você, para mim não, Luiz. Então deixa eu, com o meu entendimento, com todo respeito. Porque o dia que você parar, com todo respeito, o dia que você parar e pensar assim, é graças ao meu obsessor que eu oro e vigio e policio meus pensamentos. É graças ao meu obsessor que eu ando na linha, que eu tenho um caráter reto, que eu trabalho a minha moral hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É graças ao meu obsessor. Porque se eu desvio o pensamento um segundo, o obsessor me derruba do pedestal. É graças aos espíritos das trevas que nós evoluímos. Por isso nós não devemos dar as costas aos espíritos das trevas. Porque eles são os nossos benfeitores, diretos e indiretos, querendo ou não. Os obsessores, os espíritos das trevas, os anticristo, eles são os nossos benfeitores espirituais. Quando nós raciocinamos de acordo com a luz da doutrina dos espíritos, de acordo com as leis de Deus trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos resignamos, quando nós aceitamos, quando nós compreendemos que eles são nossos benfeitores e não nossos inimigos. Eles sim é que são os nossos amigos. Amigos não são aqueles que passam a mão na cabeça do outro. Ah, você matou? Matei. Ah, quanto você tem de dinheiro aí no bolso? Ah, eu tenho tanto. Me dá aqui que eu te defendo na justiça. Diga para Vossa Excelência lá na hora que você não matou. Deixa o resto comigo que eu se viro. Isso não é amigo. Amigos são os que nós temos do nosso lado 24 horas. Bom, deixa eu ver se o Luiz Antônio está rezando. Deixa eu ver se o Luiz Antônio está cobiçando. Os obsessores falando isso. Pensando assim. O obsessor pensando, deixa eu observar se o Luiz Antônio está cobiçando alguém. Deixa eu observar os sentimentos do Luiz Antônio com relação a certas pessoas. Espera lá, deixa eu ver. Deixa eu ver se o Luiz Antônio... Deixa eu analisar aqui algumas coisinhas aqui. Aí o obsessor, aí os espíritos das trevas, aí o anticristo da erraticidade, eles chegam e analisam tudo. Mas o Luiz Antônio, cabra retada, hein? Oxi! E ele vai acabar nos convencendo de que realmente ele presta. Porque ele não arreda o pé dessa Joana de Ângeles, desse Eurico Barçanuva, de Bezerra de Menezes. É oração, é passa, é isso, é aquilo, 24 horas, foninho no ouvido, rezando. Que hora que nós vamos pegar esse homem? Mas vamos ficar perto dele. Porque eu não sei se você sabe. As trevas têm milhares de virtudes que nós, no corpo físico, nós não temos. Você sabe uma das virtudes que as trevas têm, que nós pouco temos? Paciência. As trevas têm uma paciência em esperar o momento certo para nos atacar. Elas caminham lado a lado
Elas caminham lado a lado a nós. Elas caminham lado a lado com a gente. Meses e meses e meses e meses sem nos influenciar. Só esperando a queda nossa. O desvio mental. O desejo, a cobiça. Aquela fantasia que aflora no nosso peito, na nossa mente. Aquilo que a gente tem vontade de tocar, mas a gente não pode tocar. Você está entendendo, né? Aquilo que a gente tem vontade de tocar, mas a gente não pode tocar. Ela fica observando. Espera lá. Ele vai tocar. Ele vai tocar. E se ele tocar, aí nós acaba com ele agora. Espera lá. Ele vai tocar, vai tocar, ele vai tocar. De repente, a pessoa recua. Oh, meu Deus do céu. As trevas falando, meu Deus do céu. Não foi dessa vez, ele não tocou. Não foi dessa vez, ele não experimentou. Não foi dessa vez, ele não... Não foi dessa... Mas uma hora, o encarnado cai. Porque nós nos encontramos em processo de evolução e não é fácil estar aqui no corpo físico. Mas aprenda uma coisa. Você percebeu ou você percebe que caiu? Sim. Levanta rápido. Sacode o pó. Erga a fronte. Arregace as mangas. E pense assim. Pai misericordioso, perdoe a minha fraqueza. Ou melhor, Pai, me sustente para que eu me perdoe do ato que eu acabei de cometer. Permita, Pai, que eu elimine esse sentimento do meu coração nesse instante. Dá a volta por cima. Não fica remoendo aquilo ali no pensamento. Ah, porque eu caí. Ai, porque eu caí. Ai, porque eu caí. Ai, porque eu caí. É isso que as trevas querem. É isso que os obsessores querem. Então nós temos que entender que os obsessores, as trevas, são nossos amigos, eles que são os responsáveis pela nossa evolução. Por que que a pessoa passa mal ao ponto de quase morrer fisicamente? Porque baixou o padrão vibratório. Excedeu demais nos desejos. Foi ao extremo da fantasia, da pornografia. Foi ao extremo da drogadiças. Foi ao extremo do orgulho, do egoísmo. Foi ao extremo. Foi ao extremo satisfazendo Barrabás, César, Pedro, Judas. Foi ao extremo. Baixou a imunologia espiritual. Ora, o urubu, ele se alimenta de carniça. Nós não podemos nos esquecer disso. E toda vez que nós vamos ao extremo, nós parecemos ou ficamos parecidos com carniça. Os urubu são os espíritos das trevas que se aproximam para se alimentar daqueles elementos os quais nós mesmos exalamos. Ué, se você faz 2 dias que não toma banho, começa a exalar odor vamos dizer assim,
de putrefação. Mas tome banho para você ver. Aquele cheiro de banho gostoso. Então você tem que pensar assim, eu tenho que tomar banho porque senão os obsessores vão sugar as minhas energias. Então tem pessoas que chegam ao extremo de quase morrer, de tanto satisfazer as trevas da fantasia, da sexolatria, da toxicomania, dos desejos, das fantasias, das ilusões, aqui no corpo físico. Satisfaz a sociedade, satisfaz a alta sociedade, satisfaz a população, satisfaz o mundo e deixa Deus e Jesus do lado. E depois não querem se ver na condição de um moribundo. Aí vamos julgar as trevas. Vamos julgar os espíritos sofredores. A doença se instala onde encontra-se um órgão debilitado. Você entendeu essa? O órgão debilitado somos nós. A doença é os espíritos sofredores. Semelhante atrai semelhante nas energias. Mude as vibrações se você ver o que acontece. Mude. É igual o imã. Tem um lado dele que se repele. Não prega. Agora tem um lado. Pronto. Aí para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí as pessoas vão ao centro, né? Querendo se livrar dos espíritos sofredores. Se livrar dos espíritos das trevas. Se livrar dos obsessores. Isso é falta de amor para com o teu próximo. Porque o nosso próximo não são só os encarnados. O nosso próximo são também os desencarnados. Porque nós nos encontramos muito mais próximos aos desencarnados do que com os encarnados. Porque nesse instante eu lhe faço uma pergunta. Onde encontram-se os teus parentes encarnados? Estão um pouco distante. E quantos espíritos estão aí do teu lado? Provavelmente você não tem essa certeza, porque você provavelmente não tem evidência, mas aqueles que têm sabem. Tá. Aí... Mas Kardec interroga os bons espíritos. Exerce os espíritos alguma influência em nossa vida? Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Então pode ter certeza de que você tem aí do teu lado aqueles que você faz jus merecer. Como é o teu comportamento? Teu intelecto, tua moral, teu caráter. Analise você. Faça uma introspecção em você mesmo, em você mesma, que você vai saber quem você tem aí do teu lado. Às vezes até assistindo esse vídeo aqui, esses vídeos nossos. Que hoje eu vou dizer para você, eu não vou dizer que tá difícil, mas as pancadas hoje, eu tô recebendo tanta pancada hoje aqui que você nem imagina. Ah, mas não tem proteção aí? Tem proteção, mas se a espiritualidade me proteger 100%, que mérito eu vou ter no final? Graças a Deus que as trevas estão me dando pancada. Mas por que elas estão dando pancada em você? Porque elas detestam nós, né, vó? Mas eu vou falar eu mesmo. Elas detestam que eu leve ao conhecimento da humanidade essas instruções. Porque é através dessas instruções que os cobaias, perdão da colocação, somos todos nós, é através dessas instruções que as cobaias deixam de ser cobaia. Você entendeu? Que os vampirizados deixam de ser vampirizados.
Mas não é por esse motivo que nós temos que desfazer das trevas, dos obsessores. Não, gente, vamos trazer eles para junto de nós. Não vamos permitir que os bons espíritos levem para os hospitais, para cá, para lá, o obsessor meu, as trevas, tudo. Não, o professor Euripides? Pois não, meu filho. Sabe os meus obsessores e os espíritos sofredores estão comigo? Sim. Peça alguém para medicá-los aqui junto a mim. Deixa eles junto a mim. Porque eles são os instrumentos os quais estão me ajudando a evoluir. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que me resignar. E eles distantes, professor, eu não vou conseguir. Agora aquele que só pensa no terra, no mundão de meu Deus, ele acha que eu sou louco, né? Por isso que o umbral tá cheio. Porque a pessoa mal fecha os olhos, físico, já cai lá na sombra, nos vales. Porque não procurou se livrar dos vales enquanto no corpo físico. Tal vida, tal morte, tal morte, tal vida. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar só mais um depois desse.